Fala galera, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as principais funções e atribuições de um social media. Muita gente tem essa dúvida, cara, o que o social media faz, o que não faz, e nesse vídeo eu vou esclarecer tudo para você. Separei 5 principais funções e você vai entender cada uma delas. A primeira função é o gerenciamento das redes sociais. O social media ele fica responsável por gerenciar, por controlar, por administrar, por garantir que está dando tudo certo, tá? Desde as postagens que está sendo feita certinha, os melhores horários para postar, o comportamento dos usuários, tá? Isso é muito importante. Muita gente simplesmente faz um post ali, posta e sai correndo, mas na verdade você precisa analisar o comportamento, como que as pessoas estão recebendo as informações, se está dando certo, se está engajando, como que está acontecendo. O social media então ele fica responsável por esse controlamento de tudo, então tudo que acontece ele precisa estar ciente e, claro, sempre com ações para tomar. Se dá alguma coisa, tem que tomar alguma ação. Então você como social media tem que estar sempre atento aos pequenos detalhes, tá? Porque às vezes os pequenos detalhes eles dizem muita coisa para nós e se a gente simplesmente ignora isso, a gente não faz uma boa gestão das redes sociais do cliente. E a segunda função do social media que ele tem que exercer muito bem é o planejamento de conteúdo do cliente. Ele precisa, como ninguém, fazer uma linha editorial, um calendário editorial, separar os temas que serão abordados no perfil, tá? Isso é muito importante, você saber diferenciar. Cara, a gente pode abordar até 3 temas, os 3 temas principais que tem a ver. Então, todo o planejamento, toda a estratégia de produção de conteúdo, você saber o que mais dá certo, o que mais dá errado, o que as pessoas mais gostam e começar a testar e também distribuir essas postagens durante a semana. Isso é a função do social media, tá? Então, cara, você precisa saber muito bem de fato, conhecer muito bem a base do seu cliente, conhecer os gostos, os desejos, os sentimentos, aquilo que realmente eles querem receber, porque isso é nítido, tá? Eu falo uma experiência para você, quando eu posto determinado assunto aqui no meu Instagram, eu tenho a plena certeza que vai ser muito bom aquele post. Por quê? Porque eu conheço a minha base, eu conheço as pessoas com quem eu falo e também eu sei que quando eu posto uma coisa, uma coisa que não tem muito a ver com o que eu falo, não vai dar tão bom. Por quê? Porque as pessoas elas me seguem por um motivo. E você tem que ter isso em mente, você tem que ter o feeling de saber, cara, esse conteúdo aqui ele é muito bom e tem chance de dar muito certo. Então, você precisa colocar mais conteúdos assim na linha editorial do seu cliente. A terceira função, e não menos importante, é a parte da análise, tá? E as métricas. Por quê? Porque isso vai te guiar, vai te direcionar e vai te mostrar se está dando certo ou se está dando errado. Cara, trabalhar no escuro é a pior coisa que existe. Você produz, perde seu tempo, você estuda e você posta, tá? E você não acompanha se está indo bem ou se está indo mal. E você fica sem saber o que fazer. Cara, não sei se está dando certo, se está dando errado. E só continua fazendo. Quando você se dá conta que está dando errado, você olha para trás e fala assim, poxa, olha só quanto tempo de produção de conteúdo, olha só quanto tempo eu perdi, só porque eu não analisei, só porque eu não metrifiquei, tá? Isso é muito importante. Inclusive eu vou dar uma dica para vocês aqui agora. Existe uma coisa chamada regra dos 20%, eu vou explicar como é que funciona isso. Suponhamos que você faz 10 posts numa semana, tá? 10 posts. Você vai pegar os 2 posts, 20%, os 2 melhores posts, tanto em curtida, salvamento, compartilhamento, alcance, enfim. Você vai descobrir quais são os 2 melhores posts, tá? E detalhe, um parênteses, lá no Instagram você consegue ver tudo isso, tem métricas lá dentro. Então você vai estudar esses 2 melhores posts, você vai pegar e falar, poxa, de 10 posts que eu postei, 2 foram melhores, por quê? Você vai abrir o post, você vai verificar o assunto do post, você vai verificar o design do post, você vai verificar as cores do post, você vai verificar o tom que você falou no post, a maneira que você fez a legenda. Vai estudar de fato o post, vai estudar mesmo, vai tentar entender o que aconteceu de diferente. Por quê? Porque quando você analisa, você consegue ver e replicar. Na próxima semana você vai replicar os próximos 10 posts parecidos e baseados naqueles 2 que foram melhores. Então, olha só a importância de você saber metrificar, analisar, tá? Isso é muito importante. E quando se trata ainda de administração da rede social de um cliente, isso é mais importante porque o cliente ele vai estar vendo um avanço notório, tá? Então, você como social media, você tem a obrigação
de estar mostrando sempre resultado, tá? Porque se você não mostra resultado, consequentemente seu contrato não é renovado, tá? Então, essa regra dos 20% foi um bônus que eu dei para você colocar em prática. Eu tenho certeza que se você começar a fazer isso, você vai ver melhorias e melhorias rápidas, tá? Então, não se esqueça, social media, metrifica e analisa e principal, sempre deixe o cliente a par de tudo. Se possível, crie relatórios mensais, semanais, quinzenais, não importa. É sempre importante você sempre alinhar as expectativas. Fala assim, ó, saímos daqui e fomos para cá em apenas uma semana. O cliente, ele simplesmente vai adorar ver essas coisas. A quarta função do social media, que é super importante também, mas aí faz um parênteses, vai de como você acordou no seu contrato, tá? Tem social media que realmente fica responsável por responder direct, comentário, caixinha de pergunta, e tem pessoas que preferem não fazer isso, tá? Só que assim, por mais que você não faça, por mais que você não é pago para fazer isso, eu sugiro que você não ignore essas coisas. Pelo menos olhe, porque aquilo vai te dar um direcionamento do que está dando certo, do que está dando errado, o que as pessoas querem receber, o que as pessoas querem ouvir, o que as pessoas querem aprender. Eu particularmente no meu perfil, eu analiso muito essas coisas, tá? Direct, caixinha de pergunta. Geralmente isso sempre é tema de conteúdo para o meu feed, para vídeo. Por quê? Porque você está fazendo conteúdo em cima do que as pessoas estão te pedindo todos os dias. E isso é muito bom, tá? Por mais que você não fique responsável por responder, eu aconselho você não abandonar e ignorar isso. Sempre fique de olho, tá? Comece a pegar ideias. E eu sugiro ainda mais, crie uma planilha com ideias. O que as pessoas te mandam nos comentários, nos directs, nas caixinhas, começa a colocar numa planilha, porque quando você tiver sem ideia nenhuma de conteúdo, aonde você vai recorrer? A bendita planilha de ideias. Então, ela realmente salva vidas e ajuda demais nesse ponto, tá? Então, essa é uma função importante que o social media também deve ter e exercer. E com certeza uma função que realmente não pode ficar de fora, se o social media não tiver isso, ele não é um social media, é criar as estratégias do cliente, tá? Social media que não é estratégico, cara, você não é social media, tá? Você é apenas um agendador de post. Social media precisa sim conhecer de estratégia, precisa sim saber levar o cliente do ponto A ao ponto B. E principalmente você precisa entender o que seu cliente precisa, tá? Porque cada cliente precisa de alguma coisa. Por exemplo, você pega um cliente que quer lotar a agenda do consultório, você pega outro cliente que quer trazer mais pessoas para um restaurante. Você pode pegar outro cliente que quer talvez ter mais tráfego no Instagram, ou seja, são várias e várias estratégias. Eu costumo brincar que um social media é um general de guerra. Por quê? Porque é como se fosse um campo de guerra, tá? Você tem que sempre estar movimentando de maneira estratégica os seus botões, os seus bonequinhos para você conseguir avançar. Então, cara, é estratégia pura. Você precisa, de fato, conhecer as estratégias, mergulhar de cabeça nas estratégias. E um parênteses aqui, se você quer conhecer mais sobre a profissão de social media, eu tenho um curso Social Media Estratégico, tá? Vou deixar o link aqui embaixo. Tenho certeza que você vai adorar. Lá realmente é um passo a passo, pego na sua mão e te faço você ser um ótimo profissional estratégico nessa área. Então, gente, essas 5 funções são essenciais e extremamente importantes para um social media, tá? Espero que vocês tenham gostado. Fique de olho que vai ter mais e mais vídeos sobre isso. Te vejo nos próximos vídeos. É nóis. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.